Quando a gente fala em moda do século XIX, logo vem aquelas imagens de mulheres com vestidos com crinolina, mangas bufantes, silhuetas marcadas e, claro, chapéus. Nos vídeos anteriores eu falei sobre quem criava essas peças lá na França e na Inglaterra, as chamadas milliners, que eram modistas e chapeleiras. Se você ainda não assistiu, os vídeos estão linkados aqui nos cards. Mas e no Brasil? As mulheres se vestiam como as da Europa? Tudo era importado? Como elas lidavam com o calor? O chapéu era usado no dia a dia? E será que existiram modistas aqui? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, se é a sua primeira vez por aqui, prazer! Eu sou Maria Fernanda, designer de moda, e aqui no canal eu compartilho sobre moda histórica, costura e chapelaria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário e ativar o sininho. Dessa forma você não perde nenhum vídeo. Essas perguntas são super comuns quando a gente fala em moda do século XIX, especialmente no Brasil. De modo geral, as famílias mais abastadas tinham acesso à última moda da Europa, principalmente França e Inglaterra. Mas você pode se perguntar como elas tinham acesso a isso. Existiam duas formas: através dos jornais, que traziam atualizações sobre a moda, ou pelas modistas, que recebiam mercadorias vindas da Europa por navios. Daí entra outra questão: como elas lidavam com o calor, já que o clima do Brasil é diferente. E assim, gente, mesmo com toda a influência europeia, existiam adaptações. Os próprios jornais sugeriam mudanças e as modistas adaptavam também o modelo para funcionar melhor no nosso clima. E aí vem mais uma curiosidade: quem eram essas modistas? Todas elas eram estrangeiras ou já existiam modistas brasileiras? No início, a maioria realmente era de fora, mas com o tempo foram surgindo modistas nascidas aqui mesmo. E o que elas vendiam? Tudo o que você possa imaginar. Desde enxoval de bebê, enxoval de casamento, vestido de casamento, roupa de luto, traje de passeio, vestido de baile, luvas, leques, sombrinhas, aviamentos e tecidos. E claro, chapéus, que poderiam ser de seda, veludo ou palha. Mas para entender melhor como funcionava esse mercado da moda e quem eram essas modistas, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O registro de modistas no Brasil começou após a vinda da família real em 1808. Por conta disso, houve um aumento significativo de imigrantes, sobretudo mulheres, vindo para cá. Em especial, muitas francesas decidiram começar uma nova vida em um novo país, principalmente pela estabilidade na França na época. Mas muitas mulheres de outras nacionalidades também vieram para cá, como italianas e portuguesas. E quando elas chegavam aqui, elas ofereciam seus serviços de moda nos jornais da época. Geralmente, essas mulheres se apresentavam como madame ou mademoiselle, o que não significava necessariamente que todas eram francesas de fato. Até porque, gente, bastava dizer que você era francesa que você seria muito bem recebida aqui, já que tudo que era de fora era mais valorizado. Quando chegavam no Brasil, elas abriam seus estabelecimentos, que na época eram conhecidos como casas de moda. E dentro dessas casas, além das modistas que comandavam o negócio, também existiam as contramestras, que eram responsáveis pelas oficinas de costura, e também as costureiras e vendedores, que poderiam ser mulheres brancas pobres, negras livres, forras ou escravizadas. No século XIX, o Brasil vivia sob um sistema escravista. Então, quando a gente pesquisa nos jornais da época, além da gente encontrar anúncios das modistas oferecendo seus serviços, é possível também encontrar alguns anúncios voltados a elas, oferecendo a possibilidade de alugar ou comprar uma mulher escravizada. Nesses anúncios que eu encontrei, nenhum deles menciona o nome dessas mulheres. Só falam das suas características físicas e suas habilidades. Como comentei no episódio anterior sobre modistas na Inglaterra, geralmente elas trabalhavam com aprendizes. E isso provavelmente também acontecia no Brasil, porque eu encontrei alguns anúncios de pessoas que estavam à procura de jovens que tinham interesse em aprender a trabalhar como modistas, na confecção de luvas e principalmente chapéus também. E aí você pode estar se perguntando onde essas modistas trabalhavam e em que cidades elas estavam. No caso do Rio de Janeiro, que foi capital do Brasil por muito tempo, essas casas costumavam ficar na Rua do Ouvidor, que era considerada a principal rua comercial da época. Já em Recife, que foi uma cidade economicamente importante no século XIX, os principais endereços eram Rua da Imperatriz, Rua do Imperador, Rua Barão da Vitória, que posteriormente passou a ser Rua Nova. Bom, agora eu gostaria de compartilhar com vocês o nome de algumas modistas que viveram no Brasil no século XIX. Os nomes delas estavam em jornais da época e em artigos acadêmicos que pesquisam esse período. Lembrando que todas as referências que usei para fazer esse vídeo estão na descrição,
E vale muito a pena ler cada uma delas, porque trazem mais informações sobre o período, já que no vídeo eu não consigo falar tudo. Modistas em 1820. Anne Durocher foi a primeira francesa a abrir uma loja de tecidos franceses do Rio de Janeiro. Ela foi mãe de Marie Durocher, também conhecida como Madame Durocher, a primeira mulher a receber o título oficial de parteira no país. Tem um filme que fala sobre a história dela, vale muito a pena assistir. Madame Berthier. Ela comercializava tecidos franceses, vestidos e chapéus. Seus anúncios apareciam constantemente nos jornais do Rio de Janeiro. Madame Clémence de Cessé, ou Henriette Joséphine Clémence de Cessé. Ela nasceu em 1800 e aos 22 anos veio para o Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1831. Um detalhe curioso é que Clémence foi amante do Dom Pedro I. Sim, ele mesmo. E eles dois tiveram um filho, chamado Pedro de Alcântara Brasileiro de Cessé. Ela faleceu em 1864. Modistas na década de 1830. Madame Prosper era da Bahia e vendia toucas, chapéus e turbantes. Madame Picard atuava em Pernambuco e aparecia com frequência nos jornais oferecendo seus produtos. Madame Rivière estava presente no Rio de Janeiro com anúncios oferecendo seus serviços como modista. Modistas na década de 1840. Madame Barrat atuava no Rio de Janeiro e ganhou notoriedade ao ser escolhida para confeccionar um enxoval da filha dos imperadores do Brasil, a Princesa Isabel. Madame Morel vendia chapéus e toucados no Rio de Janeiro, seguindo a estética francesa da época. Maria Amália Costa atuava em Pernambuco e oferecia seus serviços também nos jornais. Madame Terre. Ela comercializava chapéus de seda, veludo, toucados e vestidos em Pernambuco. E ela recebia suas mercadorias diretamente da França por navios. Modistas em 1850. Madame Sibes era modista e costureira parisiense estabelecida no Rio de Janeiro. Madame Rosa Hardy e Madame Routier, ambas eram modistas e estavam aqui em Pernambuco. Modistas na década de 1860. Maria Florinda Bezerra da Silva se destacou por ter recebido o título de modista e costureira da Imperatriz Teresa Cristina. Ela atuava aqui em Recife. Madame Clarice Martin também era modista e costureira, fazia vestidos e chapéus no Rio de Janeiro. Modista na década de 1870, 1880, 1890 e 1900. Petronila Câmara atuava como modista em Natal, no Rio Grande do Norte. Madame Vibes atuou por 12 anos em Lisboa como costureira e camiseira. De volta ao Brasil, ela passou a oferecer serviços de confecção de roupas para homens, mulheres e crianças aqui no Recife. Dona Virginia Leclerc foi proprietária por muitos anos de uma fábrica de chapéus de sol na rua 1º de Março. Madame Fanny Silva. Um dos anúncios sobre ela me chamou muita atenção, porque ela afirma que era exportadora da casa Worth. Eu achei muito interessante, porque foi a primeira mesmo, e a única, na verdade, até o momento, que eu encontrei de uma modista falando que teria trabalhado com o Charles Worth no ateliê dele. Ela também trabalhou em Londres, Buenos Aires e no Rio de Janeiro. E em sua loja aqui no Recife, ela vendia jornais de moda ingleses e franceses. E, gente, ela recebia diretamente da casa Worth moldes para vender aqui, para fazer as roupas e vender para os clientes daqui. Aí eu fico pensando, será que os modelos que ela fazia eram iguais, né, ao que ele vendia lá, ou eram diferentes? Será que alguém teria alguma peça feita por ela, ou então de repente os moldes que ela recebia? Dona Urraca Carregal, que posteriormente seria chamada de Madame Ducasble do Cabla. Ela nasceu em Alagoas em 1837 e foi casada com um fotógrafo renomado da cidade chamado Alfredo Ducasble. Ela viajava constantemente a Paris para estudar as roupas que estavam na moda, e quando voltava para Recife, ela oferecia seus serviços com base no que ela aprendeu lá, né? Ela faleceu em 1893, vítima de meningite, e embora fosse casada com um fotógrafo, não há fotografias conhecidas dela. Dona Leonor Porto era modista e costureira, comparada às profissionais inglesas e francesas. Mas foi seu trabalho pela causa abolicionista que a eternizou.
Fundou junto a Ondila Popilo, Dona Carlota Vilela, Dona Ernestina Barros, Dona Adelaide Porto, entre outras, a Sociedade Ave Libertas, que foi responsável por obter cerca de 200 alforrias por meios legais. Ela faleceu em 1906 no Rio de Janeiro, e essas são apenas algumas das muitas modistas que viveram no Brasil. Eu não consegui encontrar mais informações sobre a maioria delas, né, além de seus nomes, nem respostas para as perguntas que eu sempre tenho em mente, como elas eram, como elas aprenderam a costurar, casaram, tiveram filhos, se existe, de repente, uma roupa, um chapéu que foi feito por elas, guardado até hoje. E eu também penso nas costureiras, né? Porque diferente das modistas, elas sequer tiveram seus nomes registrados. Então eu sempre me pergunto do tipo, como elas eram, de onde eram, se há registros sobre suas famílias, se casaram, como aprenderam a costurar e o que aconteceu com elas. E como essa série tem como foco a chapelaria, vale a pena comentar como funcionava o mercado de chapéus por aqui. Na época, os chapéus vinham quase sempre de fora, já prontos ou semi-prontos, e eram vendidos pelas modistas. Eu gostaria de abrir um parênteses também para falar que durante a minha pesquisa para esse vídeo, eu encontrei um artigo que fala sobre a existência de uma fábrica a vapor de chapéus aqui no Recife em 1882. Ela pertencia a Antônio José Maia e companhia, que era um português, e ficava localizada na rua Visconde de Goiânia. Vale muito a pena ler o artigo, porque é um estudo bem interessante, que fala mais sobre o funcionamento da fábrica, entre outras informações importantes, né, como era visto o trabalho no final do século XIX, e o link do artigo está aqui na descrição do vídeo. E como vocês sabem, no final de cada episódio eu recrio um chapéu da época. E nesse vídeo, como eu falei das modistas desde 1820 até 1900, eu escolhi o modelo de 1880, que é esse que eu estou usando. Esse modelo aparece bastante no jornal A Estação, que, caso você não conheça, esse jornal foi muito popular no século XIX. Ele trazia sempre tipos de bordados diferentes para você fazer em casa, rendas, modelos de vestido de baile da noite, capas de ópera, tipos de chapéu, um monte de coisa. Os modelos que me inspirei, que estavam no jornal, apareceram nas edições de 1884 e 1885. Para fazer esse chapéu, eu usei o molde da Truly Victorian, o TV 550, o Tapered Hat de 1880. Mas nesse molde não só vem só um modelo, vem 5. São modelos que servem também para outras épocas, de 1870 a 1889. O modelo que eu escolhi fazer, como eu falei anteriormente, né, foi de 1884. Então o modelo que eu selecionei foi o Tall Crown. De materiais eu usei esse tafetá belíssimo, essa cor roxa. Usei também feltro para dar uma encorpada, além de buckram e o arame de chapelaria.
Esse foi um dos temas que despertou em mim a vontade de pesquisar mais sobre as modistas que existiram aqui em Recife. Eu comecei a costurar roupas de época em 2020 e sempre me perguntava, será que as mulheres daqui usavam roupas vindas da Europa? Quem fazia os trajes delas? O que aconteceu com essas mulheres? A partir dessas perguntas, eu comecei a me aprofundar no assunto. É um tema extenso e ainda faltam muitas informações sobre o período, já que boa parte do que existia se perdeu com o tempo. Quando caminho pelas ruas de Recife, penso em cada uma dessas mulheres que passaram por aqui, como nós hoje. E eu espero que esse vídeo te inspire a pesquisar também sobre a história de onde você vive, sobre as pessoas, especialmente as mulheres que vieram antes de nós. Um beijo e até a próxima!